بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Em nome de Allah, realmente misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, o único qual pedimos ajuda, o único qual pedimos perdão dos pecados e o único qual pedimos a sua orientação. Pedimos proteção a Allah subhanahu wa ta'ala contra o mal do Shaitan, contra novas pessoas, contra novos kufar que podem nos prejudicar, sempre lembrando de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse que ainda que toda a comunidade, toda a nação se reúna para fazer o mal, esse mal não vai acontecer a menos que Allah tenha programado para você, a menos que Allah subhanahu wa ta'ala tenha escrito esse mal para você. Portanto, depositamos toda a nossa confiança somente em Allah subhanahu wa ta'ala e todas as nossas esperanças somente em Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui nesse livro para o testemunho que não existe divindade digna de adoração a não ser Allah subhanahu wa ta'ala. E testemunho que o seu último, o derradeiro e o melhor de todos os profetas foi o profeta Muhammad, filho de Abdullah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final, e também especificamente com a sua família, a qual Allah subhanahu wa ta'ala nos purificou da melhor forma e da mais perfeita forma possível. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Louvamos sempre a Allah subhanahu wa ta'ala por todo e qualquer encontro que acontece entre os humanos. Louvamos sempre e somente a Allah subhanahu wa ta'ala por essa oportunidade, por toda e qualquer oportunidade em que se propicie a união dos muçulmanos, especificamente na oração de sexta-feira, na oração do Juma. Especificamente na oração de sexta-feira, na oração do Juma, que é um dia sagrado dos muçulmanos, sagrado no sentido de um dia especial. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos ensina que só existem três festividades para os muçulmanos. A primeira festividade, a maior delas, é a que nós chamamos de Eid al-Adha, ou seja, a festa do sacrifício. A segunda é Eid Ramadan. E a terceira é a sexta-feira. Tá? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, num dos seus vídeos corretos, ele fala que toda a sexta-feira é como um Eid para os muçulmanos, como uma festa para os muçulmanos. É onde os muçulmanos se reúnem nas mesquitas e é onde se concretiza várias das profecias do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e mais. É onde se concretizam vários ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de união, de afeto dos muçulmanos, de amor entre os muçulmanos. E a oração de sexta-feira, a oração do Juma, ela é talvez uma das maiores expressões de organização e de senso de liderança que os muçulmanos têm. Quando todos rezam federados, união. Todos rezam federados, você tem que a união. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que os muçulmanos são como uma construção, né? Uma construção que ela se apoia uma parte na outra, uma parte na outra. Imagina os tijolos de uma construção. Eles vão se apoiando, e você tem essa solidez nas paredes das bases. A mesma coisa os muçulmanos em oração. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina que a oração do grupo, ao salat al-jama'ah, você tem que sempre estar junto com o seu irmão, ombro a ombro, você sente o calor do seu irmão, você sente que o seu irmão está vivo do seu lado, e que ele é seu irmão. E naquela fileira você encontra como se fosse uma parede, percebe? Estão todos juntos, todos unidos, então isso união, e todos unidos na mesma direção, sob o comando do imã, certo? Isso demonstra que é organização da mesma forma. Então a oração cristã é muito importante. A oração do grupo cristão é muito importante, porque ela nos ensina várias e várias lições. Vocês já devem ter visto, eventualmente, na televisão, devem ter visto, por exemplo, as orações dos muçulmanos em Meca. Quantas milhões de pessoas rezam exatamente, federadas, assim, organizando o mundo de maneira muito
organizado enfileirados para o mesmo lugar, um movimento na mesma hora, recitando as mesmas palavras, onde, em que organização social nós vemos tamanha organização, tamanho senso de união, tamanho senso de unicidade? Nenhuma sociedade tem isso, nenhuma prática social, nenhuma cultura do mundo você tem o que Allah subhanahu wa ta'ala deu para os muçulmanos, que é a oração. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no Corão Sagrado: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Ou seja, nós não criamos, وَمَا خَلَقْتُ, nós não criamos, eu não criei, não. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. الْجِنَّ, os gênios, وَالْإِنسَ, os humanos, são os humanos, إِلَّا, exceto لِيَعْبُدُونِ, para que me adorassem. أصل الكلمة ليعبدوني عشان تحفظ بأسباب نحوية. Na verdade, a palavra ليعبدون, ela seria ليعبدوني, ou seja, para que me adorassem, mas o iair é tirado da frase por questões gramaticais do lado. Mas é interessante que nós saibamos que Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos para que o adorassem. A palavra ibada, يعبدون, eles adoram, para que eles me adorassem. No versículo vem da palavra ibada. A palavra ibada, geralmente ela é confusa um pouco entre os muçulmanos. As pessoas imaginam como ibada, como já falaram, mas só para ibada, só para rezar. Não, a ibada não se limita somente em rezar. A ibada, ela não se limita somente nas orações. A ibada, ela não se limita somente no jejum. A ibada, ela não se limita somente no hajj. Não são os atos as orações, o hajj, o jejum, são determinados atos de oração, de adoração, que o muçulmano faz durante o dia e a noite, durante a sua vida. Mas existem outros atos de adoração, como a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala, como a obediência ao profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele e com todos os outros profetas por Allah enviados. Certo? Então a obediência a Allah é um tipo de ibada. A obediência ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é um tipo de ibada. Quando você deixa de comer algo que é ilícito, você o faz por quê? Por ibada. Eu vou chegar no conceito de adoração. Quando você pratica alguma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou você o faz por ibada. Quando você dorme cedo pensando que você tem que acordar no fajr no dia seguinte, esse sono que você faz, ele é o quê? Ibada. Quando você trata bem do seu vizinho, isso é o quê? Ibada. Quando você pratica, quando você incentiva a prática da oração dentro da sua casa, da sua família, com seus filhos, você o faz por quê? Porque é uma ibada. Então os atos, entre aspas, de adoração, ou a maneira que os muçulmanos adoram a Allah subhanahu wa ta'ala, ela é totalmente diferente. Da maneira de que outras religiões tratam a adoração. Você vê os judeus, por exemplo. Os judeus, quando eles adoram a Deus, quando eles entram nas sinagogas e começam a rezar, eles estão a Torá deles lá, isso para eles é um ato de adoração. Perfeito. Os cristãos, quando os cristãos adoram a Deus, eventualmente, dentro das igrejas, no domingo, quando eles vão na igreja, eles rezam, se ajoelham, enfim, falam em nome de outras divindades que estão lá, ali eles adoram a Deus. E eventualmente, quando eles estão em casa, eles fazem uma oração ou outra. Pergunte para o cristão se o ato de comer para ele é um tipo de ibada. Não, imagina. A ibada é a oração, a gente reza, sabe, são as nossas preces, são as nossas correntes, né? É o ato de você comprar uma santa e rezar para aquela santa. Isso são atos de adoração para os cristãos. Pergunta para eles se comer é um ato de adoração? Não. Pergunta para eles se dormir pode para eles fazer um ato de adoração? Também não. Pergunta para eles se o ato sexual entre o marido e a mulher é um ato de adoração. Mas se você citar isso no Deus, você está correndo. Meu Deus, que isso? O ato sexual? Sim. Quando você obedece ao nosso plano, você dá prazer, você dá carinho, você dá segurança para a sua esposa, isso sim é um ato de adoração. E isso você só encontra no Islã. Portanto, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala
as suas atitudes diárias voltadas com a intenção correta para Allah subhanahu wa ta'ala, e todo o ato de adoração, sem nenhuma exceção, todo o ato de adoração que você, muçulmano, faz pensando em Allah, com a intenção correta de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, você está fazendo um ato que te enaltece, inclusive entre o grupo que você vive. Nenhum dos atos de adoração que existe no Islã é um ato singular somente para você. Vamos explicar isso melhor. Quando você ora, quando você faz a sua oração, você tem a sua recompensa garantida com Allah. Então isso é o lado particular da ibadah. É um lado particular da adoração. Porque está você e Allah subhanahu wa ta'ala somente. Certo? Mas quando você reza, vamos falar de novo das orações 5 vezes ao dia. Não é 5 orações complicadas ao dia. Allah subhanahu wa ta'ala, ele distribuiu as orações 5 vezes por dia por um monte de motivos. O motivo rápido que eu vou falar, para até não sair muito do assunto, o motivo rápido para eu explicar aqui é que você levanta, a primeira coisa que você faz é você reza o Fajr. Depois você passa aí até o meio-dia, vamos colocar meio-dia e meia, trabalhando, estudando, passeando com a sua família, cuidando dos seus filhos, etc. Depois você para, e você o quê? Reza o Dhuhr, a oração do meio-dia. Perfeito? Depois reza, e quanto tempo dura essa meio-dia? Vamos colocar aí longamente rezada, 8 minutos. Dá para você demorar na oração? 8 minutos. Então você tem essa oração, depois você para e faz o quê? Volta para o trabalho, volta para a sua família, volta para a diversão, sei lá, vai para o play center, faz o que for, chega na hora do asr, você para tudo e reza. Ou seja, o que Allah subhanahu wa ta'ala te fez permear o seu dia entre material e espiritual. Material e espiritual. Material e espiritual. Material e espiritual. Sendo assim, você se torna uma pessoa equilibrada. E esse equilíbrio na vida de vocês vai refletir diretamente no quê? Na sua família, vai refletir no seu vizinho, vai refletir no seu trabalho, vai refletir na sua sociedade. Percebe? Então, todo o ato de adoração ele te enaltece dentro da tua própria, do teu meio social. Não é uma coisa só. Voltando ao exemplo dos cristãos, eles vão lá para a igreja. Certo? Saiu dali, não tem mais real, certo? Cadê o equilíbrio entre o espiritual e o material? Uma vez que eles não andam pelas ruas em adoração a Allah, uma vez que eles não praticam, porque eles nem mesmo têm, quis se praticar durante o dia, mas enfim, a religião deles está totalmente defasada e todo mundo sabe disso. Mas eles não têm Sharia, eles não têm uma lei que reja o dia a dia deles. Portanto, eles vivem afundados em quê? Materialismo. Isso é ruim para o indivíduo, consequentemente ruim para quê? Para toda a sociedade que vive, para todo mundo que vive em volta dele. O muçulmano não é assim. O muçulmano não é assim. O muçulmano ele está em comunhão, ele está em união com Allah em todo o seu dia. Mas como, Sheikh? Quando você vai comer, por exemplo, quando você vai comer na rua, você não vai tomar cuidado para ver se tem carne de porco, não tem? Para ver se aquilo não está com álcool, não tem? Por que você faz isso? Ah, porque é bom para a minha saúde? Não, não é porque é bom para a sua saúde. Você faz aquilo porque Allah subhanahu wa ta'ala assim te ensina e te ordena a fazer no Alcorão sagrado. Em consequência, é bom para a tua saúde também. Percebe? Então você faz no espiritual e isso afeta diretamente na tua condição como indivíduo. Ou seja, todo e qualquer tipo de ibadah, toda a ibadah que existe para o muçulmano, ela é diretamente benéfica para o nosso dia a dia. Através da ibadah do Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala te faz um melhor cidadão. O muçulmano, ele é melhor do que o não muçulmano nesse sentido. O muçulmano que pratica a sua religião. Estou falando do muçulmano que não reza, que não vê a mesquita, que não sabe o que é haram, o que é halal, que não sabe o que é lícito. Não estou falando desse muçulmano. Estou falando de o muçulmano que pratica a sua religião e tem consciência daquilo que está praticando e tem consciência desse tipo de coisa que eu estou falando, ele é indubitavelmente e invariavelmente
melhor do que o não muçulmano. Por quê? Porque ele se volta para Allah, porque ele cuida do seu espírito, porque ele prefere Allah do que as coisas mundanas. Ora, as caridades que você faz financeiras durante o dia, vamos supor que você tem no seu bolso agora R$100 e você vê um pobre na rua. Eu tenho R$100, eu acho que eu posso ajudar aquela pessoa com R$10. As maneiras são muitas. Quando você vai dar R$10, você pode pegar um pobre e dar um prato de comida para ele. Que prato de comida? Do mesmo prato de comida que você come em casa. Não é o resto da comida que sobrou, como muita gente faz por aí. Campanha para casar. Vamos fazer campanha para casar. Amor, o que você tem em casa? A gente dá, tem lá umas coisas que a gente não usa mais. Entendeu? A gente vai lá e dá. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz caridade no Islã. Não é assim que se faz caridade no Islã. Caridade no Islã, e Allah subhanahu wa ta'ala fala: vocês não terão, não serão crentes até que vocês deem para o próximo aquilo que vocês gostam para si. Entendeu? Fazer caridade com algo que você nunca usa é fácil fazer, não é? Aquela camisa que você já usou até o fim, não tem mais o que fazer com ela. Não, vou dar para os pobres, como se fosse um ato de enorme grandeza. Eu vou dar para os pobres. Do que você está se livrando? De algo que você já não quer, de algo que você já não gosta. Então está fácil fazer caridade aí. A caridade é quando você olha no seu guarda-roupa e você pega aquela camisa que você comprou junto com outras duas que você ainda está usando. Essa aqui eu vou dar para o irmão que necessita. A nossa alegria está no sorriso do nosso irmão. A nossa alegria está no sorriso do nosso irmão. Quando aquele irmão pobre não tem o que comer, e você fala: vem cá, eu vou te ajudar a comer, mas arroz e feijão eu vou frito. Não, esse arroz, feijão, vai ter salada, vai ter um feijão, sabe, vai ter um suco de laranja natural, vai ter alguma coisa, sabe, que realmente você come na sua casa todo dia. Isso é a caridade. E é isso que te eleva, é esse tipo de coisa, é esse tipo de comportamento, e é esse tipo de ibadah que te eleva a um nível acima de qualquer outra pessoa. De qualquer outra pessoa. Inclusive entre os muçulmanos. Inclusive aqueles que são melhores praticantes ou mais praticantes entre os próprios muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala, ele revelou no Corão. Muitas vezes ele fala em alguns versículos do Alcorão Sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala chama o Corão de Furqan. Chama o Corão de quê? De Furqan. O que significa Furqan? O divisor. Aquele que veio para dividir. Aquele que veio para colocar uma divisão entre o certo e o errado, entre o melhor e o pior. Por isso que eu digo que existe sim o melhor e o pior dentro da sociedade, e existe sim o melhor e o pior no tocante à fé, do crente e do não crente, do mu'min e do kafir. Sempre vai existir essa diferença, e essa diferença só existe porque existe a prática da religião. Existe a prática da ibadah, existe a conscientização da ibadah que nós fazemos somente para Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, amém, misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com o profeta Muhammad, com toda a sua família e com todos os seus companheiros, sem nenhuma exceção. Finalizando o assunto de hoje, que khutbas, elas não foram feitas para serem bombas. Khutbas não foram feitas para serem bombas. Tem que parar nessa ideia de que a khutba é tão longa quanto a barba do chefe que a faz. Quanto maior a barba, maior a khutba. Tem que acabar com esse estigma, que nem todo barbudo fala muito. Portanto, eu queria só deixar lembrado para vocês o seguinte: nós buscamos o paraíso. Todo ser humano busca a sua essência, todo muçulmano busca a sua essência no dia de se preparar para o dia de Deus final.
todo muçulmano sabe que um dia ele vai morrer, que essa vida não dura para sempre. Essa vida, ela não dura para sempre. Não preciso aqui entrar na discussão e trazer provas disso, todo mundo sabe, né? E Allah subhanahu wa ta'ala nos fala, toda alma, todo o ser vai sentir o gosto da morte. E também Allah subhanahu wa ta'ala diz que ninguém sabe, nenhum de nós sabe, nenhuma alma sabe, não, mas ninguém tem o conhecimento onde ele vai morrer. Nós temos testemunhado aí nos últimos anos, mortes súbitas, né? Pessoas aparentemente saudáveis, ou aparentemente não saudáveis, pessoas saudáveis, jogadores de futebol, por exemplo, né, que tem a alimentação balanceada, ele tem um físico quase perfeito, enfim. Eu lembro dessas duas cenas que eu posso me lembrar agora, no jogo de Camarões em França, né, antes de a bola estava parada no meio do campo, e de repente um jogador de Camarões estava parado, esperando o início do jogo, e de repente ele simplesmente cai. Vocês lembram disso? Eu lembro inclusive da hora quando eles estavam carregando ele na maca, que a câmera pegou o olho dele, né, o rosto, já estava morto. Isso aconteceu em quanto tempo? Centésimos. Teve um outro jogador também, acho que da Croácia, ele era um croata, um time de futebol também. Eu lembro que a bola saiu para o lateral, ele discutiu com o juiz, porque ele achou que era lateral, etc. De repente ele para, aí ele coloca, né, a mão aqui no joelho, ele sentiu alguma coisa, colocou a mão no joelho e caiu de costas. E quando tentaram, já viram que estava morto. A minha pergunta para cada um de vocês é: quem é aqui que está preparado para esse tipo de morte? Quem é aqui que pode falar: não, eu estou com as minhas obras em dia, estou com as minhas orações em dia, eu estou com a minha regada em dia, então se Allah subhanahu wa ta'ala me tirar a vida nesse exato instante, eu estou pronto. Eu estou pronto para encarar Allah subhanahu wa ta'ala no juízo final. Qualquer pergunta que Allah subhanahu wa ta'ala fizer para mim no juízo final, eu vou saber responder e vou responder com a verdade. Quem está pronto? Quem está pronto para ter esse tipo de morte? Felizes aqueles que ainda têm uma doença, felizes aqueles que ainda têm uma doença, sabe, uma doença fatal, que ele está ali, ele sabe que ele vai morrer em uma semana, ou em um mês, ou em 8 meses, ou em sei lá quando, e ele começa: eu peço perdão, e volta, e pede perdão, e eu chorando, e volta a analisar, e pede perdão, e morre. Essas pessoas foram agraciadas por Allah subhanahu wa ta'ala com a doença. Essas pessoas foram agraciadas por Allah subhanahu wa ta'ala com dor. Essas pessoas foram agraciadas por Allah subhanahu wa ta'ala com o sofrimento. O sofrimento, por isso que quando o muçulmano, e isso é ibada, gente, e isso é ibada, quando Allah subhanahu wa ta'ala te dá algum tipo de sofrimento, e você fala: não, eu vou ter paciência, Allah subhanahu wa ta'ala está querendo me purificar, e está me purificando nesse exato instante, porque é muito melhor o sofrimento dessa vida do que o sofrimento da próxima vida. Inshallah, a gente pede que coloque a Allah subhanahu wa ta'ala que dê todo o sofrimento agora, porque o sofrimento do juízo final do inferno vai ser muitíssimo pior. E Allah subhanahu wa ta'ala só te agracia com esse tipo de coisa quando você merece, porque Allah subhanahu wa ta'ala é o quê? Justo. Ele é o mais sábio dos sábios, ele é o mais justo dos justos, certo? Então, para essas pessoas, o que elas têm que fazer para alcançar a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala? Obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala e obedecer ao profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Allah estejam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. É essa a chave. A chave é fácil. E a chave está na mão de cada um de vocês. Coran, Sunnah. Coran, Sunnah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o que ele fala? Ele estava indo embora. O que ele falou? Eu deixo para vocês duas coisas. Só duas coisas: o livro de Allah e a minha Sunnah. Apeguem-se a esses dois com as suas presas, sabe, se apeguem de uma forma que você não vai soltar mais ela, porque é isso que vai fazer, primeiro, vai fazer o seu melhor cidadão aqui.
vai fazer você uma melhor pessoa aqui, nessa vida, certo? E depois vai fazer com que você enfrente o julgamento do dia do juízo final tranquilo, como crente. Tranquilo, como crente. E você vai saber responder as perguntas do túmulo. E o Shaitan vai estar lá, te cutucando, te fazendo com que você não responda. Quando vem o anjo, pergunta para você quem foi seu Deus, quem foi seu profeta, qual foi seu livro. Não pense que a vida no túmulo tem o famoso Miguel. Eu dou Miguel no anjo. Não existe isso. Não existe isso. Ali, a partir da morte, só existe verdade. Só existe o quê? Verdade. Se você realmente tem Allah como seu Deus, como sua divindade, como seu objetivo de adoração, quando o anjo vai perguntar quem for o seu Deus, você vai falar Allah. Se você realmente tem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como seu mensageiro, como seu líder, como seu ensinador, quando ele pergunta quem é o seu profeta, você vai falar Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. E se você realmente tiver o Corão Sagrado como o seu livro, como a sua diretriz de vida, aí qual o seu livro? Você vai falar Al-Quran. Os outros, aqueles que foram hipócritas, aqueles que foram incrédulos, eles não vão conseguir responder as perguntas e eles vão falar quem foi seu Deus? Ele não. Os outros, aqueles que foram hipócritas, aqueles que foram incrédulos, eles não vão conseguir responder as perguntas e eles vão falar quem foi seu Deus? Ele não vai conseguir responder. Ele não vai conseguir responder. A vida, depois dessa vida aqui, é diferente dessa. A vida no túmulo e a vida após a morte não tem esse tipo de coisa. Aliás, no dia do juízo final, Allah subhanahu wa ta'ala pega a sua língua e fala: para, você já falou muito na vida. Agora o que vai contar são as suas obras, são os seus atos, o que a sua mão fez, para onde o seu olho olhou, o que o seu nariz tirou, o que você comeu, a sua boca, o que ela fez, para onde os seus pés andaram, quem foram as pessoas que estavam à sua volta. É isso que vai contar no dia do final. Não é você falar, não, eu sou bacana, eu sou legal, eu pratico o Islã, eu sou joinha. Não é isso que vai contar no dia do juízo final. O que vai contar no dia do juízo final são duas coisas, como disse o nosso profeta Muhammad, que é o paz de Deus vai sempre com ele: Quran wa Sunnah. Al-Quran al-Karim, o Corão sagrado, o Corão generoso, e a Sunnah de quem? Do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eu digo para vocês: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dedicou uma vida inteira. E milhões e milhões e milhões e milhões de muçulmanos contribuíram para que essa mensagem ficasse preservada. O Corão e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Claro, tudo isso com a influência de Allah subhanahu wa ta'ala e com o poder de Allah subhanahu wa ta'ala se preservou até hoje. Nenhum outro livro se preservou mais de 1400 anos como se preservou o Corão Sagrado. E ainda nós negligenciamos o Corão Sagrado. E ainda nós deixamos o Corão Sagrado de lado. O Corão lá, o livro sagrado está lá, vai lá na esquina, tem um. Quer dizer, são com essas palavras que muitos dos muçulmanos tratam a última revelação de Allah para a humanidade. As palavras literais de Allah subhanahu wa ta'ala para você. Isso é o Corão Sagrado. É aquilo que Allah pronunciou, aquilo que Ele falou para nós. As palavras que estão ali não são palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. São palavras de um escriba qualquer. São palavras que foram reveladas, palavra por palavra foi revelada naquele livro. Para quê? Para eu deixar ele bem bonito na minha prateleira da sala, né? Ou deixar ele aberto, né? Mas explica, é uma coisa bonita, né? Então você deixa ele aberto em cima da mesa. Aí quando os meus vizinhos chegam para me visitar, olha que bonito, né? Esse adorno. É um bonito adorno, né? O Corão Sagrado é um adorno. Pendura na parede, né? Pendura nas paredes o Corão Sagrado. Mas é lido ao Corão Sagrado? É respeitado ao Corão Sagrado? É seguido ao Corão Sagrado? Não é. Pendura, o Corão Sagrado é um pinguim de geladeira. Você coloca na geladeira para enfeitar a cozinha. Que ela subhanahu wa ta'ala tenha muita misericórdia por nós e que nos oriente no caminho correto sempre. Eu quero que vocês pensem nisso. Vocês pensem, a rotula do Sheikh, ou de qualquer um surdo assim, não é mera coisa de palavras. A gente cumprir um ritual antigo que meu pai fazia, ou os nossos pais faziam, ou que eu ouvi dizer que existe. Não.
As palavras que são ditas aqui no mímbar. Esse mímbar aqui era onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passava a sua mensagem. Esse mímbar com 3 degraus aqui, não está aqui de bobeira. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam usava isso aqui para quê? Para fazer com que as pessoas voltassem para Allah subhanahu wa ta'ala. Para fazer com que as pessoas voltassem a seguir o Alcorão e voltassem a seguir Allah. É para isso que você não mímbar. O mímbar não é fazer o sermão de sexta-feira por cultura ou por costume, gente. Tudo que é falado aqui tem que ser ponderado, tudo que é falado aqui tem que ser estudado, tudo que é falado aqui tem que ser seguido. Senão, não precisa esquina, não precisa cheio, não precisa amigo, não precisa nada. É para isso. Portanto, eu quero primeiro que vocês pensem no título do profeta Muhammad que fala: viva para a sua vida na terra como se você não fosse morrer nunca, como se você não fosse morrer nunca. Trabalha bastante, estuda bastante, consegue dinheiro, sabe, enriqueça, não tem problema nisso. Consegue até nunca fosse terminar. Isso para essa vida aqui. Se não sente em casa esperando a morte, é isso que eu quero dizer. Não sente em casa esperando, não, Deus vai dentro do céu obscuro. Não é isso que eu quero dizer. Então viva para essa vida como se você não fosse morrer nunca. Porém, viva para o dia do juízo final como se você fosse morrer agora. Percebe? Viva para o dia do juízo final como se você fosse morrer agora. E eu repito, os exemplos que eu dei aqui, quem é que está preparado? Quem é que segue o Corão? Quem é que segue a Sunna a ponto de falar, se lá me tira na vida aqui agora, eu estou tranquilo. Quem é que não tem dívidas a pagar? Quem é que não tem perdões a pedir? Acho que é até mais importante do que as vidas. Quem é que não tem pendências com o irmão aqui? Quem é que o irmão tem pendência com o outro? Pendências não de dinheiro, pendências de atitudes, pendências de uma besteira que fez, alguma coisa que falou e não pede perdão. Será que essa pessoa vai perdoar a gente no dia final? Então quem é que não tem pendências aqui com a vida da mulher? Quem é que não tem pendências, acima de tudo, com o Allah subhanahu wa ta'ala? Quem é que não tem pendências com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pense nisso. Pense nisso. A vida pode durar 70 anos, mas a vida pode durar 25, 22 anos. A gente nunca sabe. 15, 14, 12, a gente nunca sabe. Portanto, voltem para Allah subhanahu wa ta'ala. Peçam o perdão para Allah subhanahu wa ta'ala. Peçam o perdão, peçam a orientação a Allah subhanahu wa ta'ala. E aproveitem as chances que são dadas a vocês. A gente está fazendo encontro aqui que começa hoje e termina domingo. Vamos ter aulas hoje à tarde, aulas de noite, aulas amanhã, aulas domingo, e depois a gente vai ter que ir embora, porque, enfim, a vida não para no domingo de Silva, talvez a minha não, a gente continua em São Paulo na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. Mas esses pequenos, esses poucos tempos, e nós escolhemos, na verdade, o oportuno escolheu a Criciúma primeiro por vocês, primeiro de tudo, pelo ânimo dos muçulmanos que vêm aqui, e pela vontade do que nós conhecemos há pouco tempo, eu, pelo menos há pouco tempo, dos muçulmanos que vêm aqui, porque escolhemos Criciúma. Eles estão fazendo estrutura, eles olha, ela dá um super cara, deu tudo isso, eu queria terminar agora, só vou contar essa última. Vocês têm uma mesquita, vocês têm um monte de livros ali, vocês têm contato com lá, que pode dar mais livros se vocês precisarem. Vocês têm contato com a gente, que pode vir para cá para dar uma aula de vez em quando. Saibam que no Nordeste, no interior do Piauí, numa determinada cidade, no interior do Piauí, o Piauí não é uma coisa muito bacana, mas no interior do Piauí, as dificuldades que se tem lá, econômicas, etc. Tem 3 muçulmanos nessa cidade, 3 muçulmanos, 1, 2, 3 muçulmanos. 2 rapazes e uma moça. Vieram esses dias me agradecer as aulas que eu estou dando na internet no dia seguinte, porque eles gravam a aula e se reúnem na praça da cidade, sentados no programa, para ouvir e discutir a aula do internet. O que esses 3 muçulmanos têm? Uma praça, um chão para sentar, para poder ouvir alguma coisa que alguém falou na internet. O que vocês têm aqui? Vocês têm uma mesquita? Quisera eu poder ter uma mesquita dessa para poder dar as minhas aulas e dizer, vocês aqui têm uma coisa que eu em São Paulo não tenho. Vocês, por Criciúma, tem algo que em São Paulo eu não tenho. Eu não tenho essa abertura da aula, é uma competição, um problema enorme. Entendeu? Vocês estão aqui tranquilos? Então aproveitem isso, aproveitem primeiro as oportunidades que são dadas a vocês. As oportunidades para nunca voltar. Isso não pode, em pouco tempo pode existir mais.
Entendeu? E se vocês não cuidarem desse espaço, realmente, daqui a 10 anos que some. Isso aqui virou uma discoteca, virou um museu, virou um monte de coisa. Como já aconteceu em alguns lugares aqui no Brasil. Entendeu? Discoteca virou um mesquita, virou discoteca, o mesquita virou distribuição de drogas, entendeu? E por aí vai. Entendeu? Foi a condição, ou seja, pense nisso. Vocês têm um espaço maravilhoso aqui. Vocês têm uma oportunidade bacana aqui. A gente vai estar aqui até domingo. Venham para mim, deixa a gente pelo menos sentar e conhecer um pouco melhor vocês, trocar um pouco de ideia, aumentar um pouco de conhecimento, aumentar a nossa fé, para que nós nos preparemos para o dia do final. Só isso. Certo? Eu peço que Allah subhanahu wa ta'ala, então, oriente a todos os muçulmanos, eu peço que Allah subhanahu wa ta'ala conceda o conhecimento e nos aumente em fé a cada dia. Eu peço que Allah subhanahu wa ta'ala proteja os muçulmanos. Eu peço que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia dos muçulmanos. Eu peço que Allah subhanahu wa ta'ala dê a vitória dos muçulmanos, para os muçulmanos no Afeganistão, na Chechênia e na Palestina. Em todos os lugares onde os muçulmanos se esforçam para estabelecer a religião, para estabelecer as práticas do Alcorão Sagrado e da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que Allah dê a vitória para os muçulmanos em breve. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a vitória para os muçulmanos rápido. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita criar os nossos filhos dentro do Islã. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita ter filhos muçulmanos e filhos que vão estabelecer o Alcorão e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nossa sociedade. E a última das nossas súplicas é que Allah subhanahu wa ta'ala seja sempre louvado e pode fazer o que a gente não iniciar.